Bem, a nossa aula hoje vai tratar sobre porcentagem e as operações comerciais. Nós vamos trabalhar aí envolvendo as questões de lucro, prejuízo, descontos e aumentos sucessivos. Desse material de hoje eu vou tratar sobre a porcentagem, trazendo diversos exemplos. Eu penso que dessa forma os alunos irão compreender melhor a dinâmica dos cálculos da porcentagem. Nesse primeiro exemplo aqui, nós falamos sobre um blitz que ela ocorreu em uma rodovia e de 25 automóveis fiscalizados, 4 apresentaram documentação irregular. Então, o que nós queremos saber aqui é a razão entre o número de automóveis com documentação irregular e o número total de automóveis. Então, essa razão é a porcentagem. E para nós descobrirmos essa porcentagem, o que nós vamos fazer? Nós iremos buscar aqui como informação o número de automóveis irregulares, que no caso é 4, e como foram 25 automóveis fiscalizados, nós vamos descobrir a porcentagem desses 4 em relação aos 25, que é o total. Então, se você for fazer aí 4 dividido por 25, você vai encontrar 0,16. Só que como nós queremos saber esse resultado em porcentagem, o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar esse resultado, que é 0,16, e iremos multiplicar por 100. Opa, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, pessoal. Isso, nós iremos descobrir esse percentual multiplicando por 100, que aí nós vamos ter a resposta com a porcentagem. Deixa eu só arrumar mais um pouquinho aqui a imagem, só um instante. Pronto. Então, 0,16 multiplicado por 100, nós vamos encontrar 16%. O que significa 16%? 16% é a porcentagem de carros, de automóveis que estão em situação irregular. O cálculo da porcentagem, portanto, basta você pegar esse elemento, que é uma parcela do total de automóveis fiscalizados, ou seja, 4 automóveis, e dividir pelo total de veículos. Outra situação. Os 360 funcionários de uma empresa submeteram-se a exames clínicos para a verificação dos níveis de colesterol no sangue. Então, foram 360 pessoas que fizeram exames. Desse total de 360, 35% apresentaram taxas acima do limite sugerido pelo teste. Então, aqui ele está dando a porcentagem, mas ele não disse quantas pessoas que tiveram essas taxas acima do limite sugerido. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esses 35, como tem esse símbolo da porcentagem, eu vou dividir por 100, que vai dar 0,35. Por que eu fiz isso? Para mim poder eliminar esse símbolo da porcentagem. Então, aqui vocês podem ver que tem a porcentagem e para mim tirar, eu dividi por 100, que deu 0,35. O que agora eu vou fazer? Se são 360 funcionários, eu vou multiplicar por 0,35, já que 35% também é representado por 0,35. Então, quando você faz essa multiplicação aí, você encontra 126. O que representa 126? Representa os funcionários que apresentam as taxas de colesterol acima do permitido. Aqui nós temos uma situação que envolve uma calça que é vendida por R$ 36,00 e se esse preço ele aumentar em 15%, quanto que passa a custar essa calça jeans? Então veja vocês, R$ 36,00 é sem o aumento. 15% representa quanto de aumento? Então o que eu fiz? Eu peguei 15, dividi por 100 para tirar a porcentagem e deu 0,15. R$ 36,00 multiplicado por 0,15 dá R$ 5,40. O que representa esses R$ 5,40? É o aumento em dinheiro que teve a calça jeans. Eu sei que 15% é o aumento, mas em dinheiro eu não sabia. Agora eu estou sabendo que é R$ 5,40. Como nós estamos querendo saber quanto que é essa calça, após esse aumento, então o que a gente fez? Nós pegamos R$ 36,00, que é o preço da calça jeans antes do aumento, e somamos com o aumento em dinheiro, que é R$ 5,40. Portanto, a calça jeans, que era R$ 36,00, passou a ser comercializada agora por R$ 41,40. Bom, aqui a gente tem uma outra situação, que é o Pedro. Ele vendeu 20% dos seus 150 carrinhos. Então, se são 150 carrinhos, quanto que Pedro vendeu?
Primeiramente, eu peguei 20% e encontrei ele dividindo por 100, para me tirar a porcentagem. Então, 20 dividido por 100, eu encontro 0,20. Para que é esse resultado, pessoal? Esse resultado ele vai me ajudar a encontrar o restante do nosso valor. Ou seja, nós temos aqui, deixa eu só arrumar isso aqui, pessoal, só um instante. Pronto, aqui. Então, 0,20 eu vou multiplicar por 150, que é o número total de carrinhos. O que eu vou encontrar? 30. 30 representa o quê? Os 20% dos carrinhos que eles venderam, que ele vendeu, aliás. Ou seja, 0,20 vezes 150, 30 carrinhos. Bom, aqui é um exemplo, né, que fala de um senhor que pegou emprestado de um amigo R$3.000 para quitar uma dívida no banco. Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com seu carro e gastou a quantia de R$600. Quantos por cento que ele gastou do total? Então, a quantia total que ele tem é 3.000. O que eu quero saber é quanto que representa em porcentagem esses R$600 desse total que é R$3.000. Então, o que foi feito? Pegou-se 600 e dividiu por 3.000. Por quê? Porque o que nós queremos saber é quantos por cento que representa esses 600 dos R$3.000. Quando você faz a divisão, você encontra 0,20. Esse 0,20 eu quero saber em porcentagem. Então, o meu resultado final vai ser obtido como 0,20 vezes 100, que vai ser encontrado 20%. Bom, numa promoção, o preço de um objeto ele foi reduzido de 112 para R$84. Você veja só, é um objeto que ele custa 112, custava, e aí de repente para vender logo e liquidar, a gente pegou e baixou o preço. De 112 ele foi para R$84. Essa diminuição aí, essa redução foi na ordem de R$28. A pergunta é, quantos por cento que foi reduzido? Então, o que é que a gente procede? 112 menos 84 dá R$28. Esses R$28 eu vou comparar com o preço inicial, que é 112. Então, se você pegar 28 e dividir por 112, o resultado é 0,25. Mas nós queremos esse resultado em porcentagem. Então, para descobrir isso em porcentagem, basta você multiplicar por 100, que aí você vai encontrar os 25%. Nessas operações de porcentagem, também é importante a gente lembrar que podem acontecer aumentos sucessivos, ou seja, um aumento após o outro de preço, ou também descontos sucessivos, que seriam descontos um sucessivamente após o outro. Nesses casos, então, é sempre importante nós estarmos observando em que momento trabalharmos com esses descontos e com esses aumentos sucessivos. Nesses primeiros casos que eu vou passar aqui agora, nós não vamos ter esses casos de descontos sucessivos e aumentos sucessivos, mas daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso, tá? Agora, nesse primeiro momento, a gente vai tratar desses descontos que acontecem apenas uma vez, além de descontos também aumentos, né, que acontecem apenas uma vez. Então, quer dizer, são casos isolados. Para entender melhor, pessoal, veja esse exemplo. Aqui nós temos uma camisa que custava R$32 e ela foi vendida com 25% de desconto. Afinal de contas, quanto foi esse desconto? Então, o procedimento é bem simples. 25% eu divido por 100, que vai dar 0,25. Com isso, eu tiro esse símbolo da porcentagem. Esse é o meu objetivo ao dividir por 100. Agora, o que eu faço? Eu pego 0,25 e multiplico por R$32 para me descobrir quanto foi o desconto em dinheiro. 8. Então, aqui o que nós queremos saber é quanto foi o desconto e não quanto ficou custando a camisa. R$32 é o preço da camisa, o desconto R$8. Um exemplo bem parecido e próximo disso é a calça. Ela custa R$82. Se você for comprar essa calça jeans e você for pagar ela à vista em dinheiro, você vai ganhar 15% de desconto. A pergunta é, qual é o preço da calça e não qual é o desconto que você obteve. O procedimento inicial é o quê? É pegar 15% e dividir por 100, que aí você vai encontrar 0,15. 0,15 vezes o preço da calça, ou seja, R$82, você vai obter um desconto de R$12,30.
Se a calça jeans ela custava R$ 82 e você ganhou um desconto de R$ 12,30 por você estar comprando essa calça à vista e pagando em dinheiro, então podemos dizer que a calça jeans ela custa R$ 69,70. Bom, aqui é um comerciante, né? Ele teve um abatimento de 10% sobre o valor de uma fatura. E essa fatura ela tinha um valor de R$ 15.500. Quanto que ele pagou então? Qual foi o valor que ele pagou nessa fatura depois que ele obteve esse abatimento de 10%? Então o que eu fiz? Peguei esses 10, dividi por 100, que deu 0,10. Esse 0,10 multiplicado por 15.500, que é o valor da sua fatura, obteve aqui 1.550. Esses 1.550, turma, representa o abatimento em dinheiro, já que em porcentagem corresponde a 10%. Bom, então 15.500, que é o valor da fatura, o valor total, menos o seu abatimento, que é 1.550, gerou-se uma nova fatura para esse comerciante, que é R$ 13.950. Aqui é um eletrodoméstico, quer dizer, uma loja de eletrodoméstico, né? Veja vocês, ela está oferecendo desconto de 14% nas compras que forem feitas, cujo pagamento for feito à vista. Agora veja só, a geladeira ela custa R$ 1.200. Então qual que vai ser o valor dessa geladeira para quem for lá pagar à vista? O que foi feito? 14 dividido por 100, que dá 0,14. R$ 1.200 é o valor da geladeira, multiplicado por 0,14, que dá R$ 168. 1.200 menos R$ 168 daria R$ 1.032. Lembrando que 14% é para o caso das compras à vista. Como a geladeira ela custa R$ 1.200 e a pessoa foi lá comprar essa geladeira à vista, então ela teve direito a esses 14%. Só 14%, turma, dá R$ 168. Agora, se eu tirar esses R$ 168 da geladeira, o cliente vai pagar, na verdade, não R$ 1.200, mas R$ 1.032. Bom, aqui é uma duplicata, né? Ela foi paga com 25% de desconto sobre o valor total, mas não disseram, né, qual que é o valor total. Sabendo-se que o valor pago foi de R$ 1.315, qual que é o valor dessa duplicata? Então ele está querendo saber qual é o valor da duplicata, mas a informação do problema aqui é que a pessoa teve 25% de desconto. E outra informação também interessante é que depois desses 25% de desconto, ela pagou R$ 1.315, mas não foi falado o valor da duplicata. Então, o que foi feito aqui? Uma regra de 3. Para 100%, eu não sei qual é o valor total da duplicata. Eu sei quanto é o desconto. O desconto é R$ 1.315, mas o total dessa duplicata eu não sei. Aí o que eu fiz aqui? Para me descobrir o valor total, eu peguei os 25% de desconto e tirei de 100, ou seja, 75% representa esses R$ 1.315. Eu não poderia colocar aqui 25%, pessoal, porque 25% não representa os 1.315. 25% ele representa o valor do desconto. Mas como que eu vou colocar o valor do desconto aqui se eu não sei qual foi o valor da duplicata? O que eu tenho aqui foi quanto que eu paguei depois que eu paguei. Então, depois que eu descontei os 25%, eu paguei nessa loja 1.315. Então, aqui eu não poderia colocar 25%. O que eu fiz? Eu peguei esse 100%, que é o total da nota, e descontei os 25%, que deu 75. Agora, o que eu fiz aqui? Aquela multiplicação cruzada. 100 vezes 1.315, que vai dar 131.500, e 75 vezes x, que dá 75x. Então, 131.500 dividido por esse 75 aqui, nós vamos encontrar o valor da nota, que é 1.753,33. Ou seja, essa duplicata, o valor dela era de R$ 1.753,33. Os 25% que foi dado fez você pagar no final 1.315. Aqui a gente tem uma fatura. Essa fatura ela teve um abatimento no valor de R$ 2.500, né? Ou seja, esse aqui, esses 2.500 é o total da fatura.
e ela produziu um valor líquido de R$ 750. Então, qual foi, né, a taxa desta operação? Ou seja, aqui ele quer saber qual foi a porcentagem desse abatimento. Vejam vocês, pessoal, 100% representa o total da fatura. A fatura, ela custou R$ 2.500, então isso é 100%. 750 foi o valor do abatimento, mas ele não falou qual é a taxa desse abatimento. Então, o que foi feito? Colocou-se 100 para 2.500 e 750x, porque eu não sei qual é a taxa do abatimento, eu só tenho o valor do abatimento. Aí eu trabalhei com aquela metodologia do cruzamento, ou seja, 100 vezes 750 e 2.500 vezes x. Então, 2.500 vezes x dá 2.500x, 750 vezes 100 vai dar 75.000. 75.000 dividido por 2.500 dá os 30. Então, esses 30 é a minha taxa de percentual de abatimento. Bom, aqui a gente tem uma televisão, essa televisão ela custa R$ 825 à vista, mas eu também posso trabalhar de outra forma o pagamento dessa televisão. Ela pode ser dividida em 4 vezes, em 4 prestações mensais e ela sofre um aumento de 8%, ou seja, se você pagar à vista, não vai ter aumento. Agora, se você for dividir em 4 vezes, você vai ter um aumento de 8%. A pergunta é, qual é o valor de cada prestação? E quanto que você vai pagar de juros? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar, primeiramente, os 8% e tirar essa porcentagem que está aqui do ladinho. Como que a gente faz? Dividindo por 100, que vai dar 0,08. Eu vou pegar agora esse 0,08 e multiplicar por R$ 825, que nós vamos encontrar R$ 66. Esses R$ 66 é o valor dos juros que vai ser cobrado. Então, o que eu vou fazer agora? R$ 825 eu vou somar com esses R$ 66 e nós vamos encontrar R$ 891. Então, R$ 891 é o valor dessa televisão se eu decidir pagar em 4 vezes. Agora, R$ 891 dividido por 4, nós vamos encontrar R$ 222,75. Então, cada prestação vai ficar R$ 222,75 e, essa transação comercial vai gerar para o cliente um juros de R$ 66 ao final, né, da transação. Bom, aqui a gente tem um título, né, que é R$10.000, ele é descontado a uma taxa de 1,5% ao mês. E faltando 25 dias para o vencimento, foram feitas 2 perguntas. Qual é o valor do desconto? Qual é o valor atual, né, desse título? Então, para nós descobrirmos o valor do desconto que ele teve, porque aqui a gente tem a taxa do desconto, que é 1,5% ao mês. Nós temos o valor do título, mas a gente não sabe quanto que vai dar esse desconto em 25 dias. Bom, então eu peguei 1,5 e dividi por 100 para tirar a porcentagem. Aí deu 0,015. Se você pegar R$10.000 e multiplicar por 0,015, você vai ter R$150 em um mês. Em um mês você vai ter R$150 de desconto. Mas nós queremos saber quanto que é isso em 25 dias. Então, 150 foi dividido por 30 para nós sabermos quanto que estava dando ao dia. Então, nós encontramos aqui R$5. Se você for multiplicar isso pelo número de dias do vencimento, você vai ter então aqui 25 dias. 25 multiplicado por 5 ao dia, você vai ter então um desconto de R$ 125. Então, o título é 10.000. Se você decide pagar 25 dias antes do vencimento, você tem direito a R$ 125 de desconto. Então, agora, quanto que ficou esse título, que é o seu valor atual, né? Se você fosse pagar ele hoje, você tem R$10.000 menos o desconto de R$125. Portanto, a sua fatura, né, ficaria na ordem de R$ 9.875.
Então aqui a gente vai falar sobre aquela questão que eu havia levantado anteriormente, que é quando nós temos situações que é dado ao cliente descontos sucessivos, um desconto após o outro. Aí o que nós fazemos? Nós trabalhamos com essa fórmula que eu até destaquei aqui, que seria PF igual a PI, né? 1 menos a taxa de desconto, 1 vezes, né? 1 menos a taxa de desconto e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui apenas 2 vezes, né? Os descontos, mas podem acontecer 3, 4, sucessivamente. O que é o nosso PF? O nosso PF ele significa o preço final do objeto e o nosso PI significa preço inicial. Essa letra I aqui, turma, significa taxa de desconto A, ou seja, a primeira taxa de desconto B, que seria a segunda taxa de desconto, e se tiver a terceira vai ser a taxa de desconto C e por aí vai, tá bom? Bom, alguns artigos importados fizeram com que o preço de um eletrodoméstico, que era R$ 170, sofresse 3 descontos sucessivos, ou seja, taxa de desconto de 3%, 5% e 2%. O que ele quer saber? Qual é o preço atual, ou seja, o preço final. O preço final, turma, é aquele preço depois dos descontos. Se você vai tirando 1 desconto, 2 desconto, 3 desconto, no final, quanto é esse preço da mercadoria, tá? Então, R$ 170 é o meu preço inicial, que está aqui. Aí eu vou multiplicar pelo 1 menos, vou pegar esses 3% e dividir por 100, que dá 0,03, vezes 1 menos a segunda taxa, dividido por 100, que dá 0,05, vezes a terceira taxa, que vai ser 1 menos, aí você pega os 2% e divide por 100. E aí você vai encontrar 0,02. Bom, agora é bem simples, desde que você preste bastante atenção nos valores dos parênteses, tá? 1 menos 0,03 dá 0,97. 1 menos 0,05 dá 0,95. 1 menos 0,02 dá 0,98. Então, agora é só multiplicar todos esses valores. 170 vezes 0,97 vezes 0,95 vezes 0,98. O seu resultado, portanto, é R$ 153,52. Aqui nós temos uma mercadoria que também teve descontos, tá? Nós tivemos os seguintes descontos: 3%, 2% e 8%. Sabendo que o seu preço inicial era de R$ 42, qual é o preço final após os 3 descontos? Então, nós temos o preço inicial, que é 42, mas o preço final a gente ainda não sabe. Para descobrir o preço final, nós vamos ter que utilizar todas as taxas de descontos que foram dadas. Então, eles nos forneceram 3%, que é 0,03, 2%, que é 0,02 e 8%, que é 0,08. Então, agora, como que nós vamos descobrir isso? Basta você pegar aqui 1 menos 0,03, que vai dar 0,97, 1 menos 0,02, que vai dar 0,98, e 1 menos 0,08, que vai dar 0,92. Então, aqui basta você pegar 42, multiplicar por 0,97, vezes 0,98, vezes 0,92. E aí, o seu resultado vai ser R$ 36,73. Esse é o preço da mercadoria depois desses 3 descontos. Assim como os descontos, as mercadorias também podem sofrer aumentos sucessivos, ou seja, é basicamente o que a gente fez anteriormente, com a diferença de que agora nós não vamos utilizar descontos, mas sim aumentos. Então, na nossa fórmula, sai a figurinha do menos e entra o elemento soma. Durante a entre-safra, o preço do café ele era R$ 30 a saca. Então, esse era o preço inicial da saca. Aí ela teve 3 aumentos, turma. Ela aumentou 10%, 5% e 15% nos 3 primeiros meses. A pergunta é: qual é o preço atual? Qual é o preço final dessa saca? Então, montamos bem exatamente como foi feito lá no desconto, agora em vez de diminuirmos, somarmos. Então, nós temos aqui, a nossa primeira taxa de aumento foi 10%, então eu dividi por 100, que deu 0,10,
Nossa segunda taxa de aumento foi 5%, dividir por 100, que deu 0,05. E a nossa terceira taxa foi 15%, que deu 0,15. Então, agora eu somo, tá? 1 com 0,10 dá 1,10. 1 com 0,5 dá 1,05. E 1 com 0,15 vai dar 1,15. Basta nós somarmos agora esses três, tá? 30 vezes 1,10 vezes 1,05 vezes 1,15. Portanto, o nosso resultado será R$ 39,85. Aqui é uma duplicata. Essa duplicata ela tem um valor inicial de R$ 5.000, só que ela não foi paga antes do período, ela foi paga após o vencimento. Então, como ela foi paga após o vencimento, vejam vocês quanto ficou. Sobre o seu valor inicial incidiram alguns acréscimos, 2% e 3%. Então, quanto ficou essa duplicata depois que venceu? Bom, o preço inicial é 5.000, a minha primeira taxa de aumento é 0,02, já que eu peguei 2 e dividi por 100. E aí nós temos o segundo, que seria a nossa segunda taxa, que é 0,03. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 0,02 e 1 mais 0,03. Aqui nós temos então como resultado 1 mais 0,02, que vai ficar 1,02, e aqui 1 mais 0,03, que vai ficar 1,03. Pegando R$ 5.000 e multiplicando por 1,02 vezes 1,03, nós vamos obter no final uma duplicata de R$ 5.253. Esse é o valor final da duplicata depois do vencimento, com esses dois aumentos sucessivos de 2% e 3%. Bom, aqui nós temos um produto, ele custava inicialmente R$ 4.000, aí ele teve três aumentos. Ele teve um aumento de 1%, 2% e 1,5%. Então, no final, quanto é esse produto? O que foi feito? Pegou-se 1%, tirou-se a porcentagem, deu 0,01. Da mesma forma foi feito para os 2%, que deu 0,02, e também 1,5, que deu 0,015. Somamos 1 mais 0,01, 1 mais 0,02 e 1,015. Então, multiplicando tudo aqui, nós obtemos um valor de 1,045653. O que é esse valor? É a multiplicação desses três elementos aqui, tá? Ou seja, 1,01 vezes 1,02 vezes 1,015. Vai dar 1,045653. Agora nós multiplicamos por 4 e encontramos aqui um valor aproximado de R$ 4,18. Bom, aqui, turma, nós vamos falar um pouco, né, porque ele é um assunto muito abrangente, mas dentro do nosso tempo, né, nós vamos fazer aqui um resumo sobre lucro e prejuízo com operações de mercadorias. Nas operações de mercadorias, nós trabalhamos com a figura do lucro, quando o meu preço de venda é superior ao meu preço de custo. E trabalhamos com prejuízo, quando o meu preço de custo, que é o preço que eu pago na compra, ele é superior ao preço de venda. Então, lucro e prejuízo são dois resultados que nós vamos ter sempre que for trabalhar com mercadorias. É lógico que os empresários eles buscam lucro, mas nem sempre isso acontece. Em algumas situações que poderão ser evitadas, né, os preços de custo superam os preços de venda. E então isso ocasiona um resultado negativo que seria o prejuízo. O preço de venda nós vamos representar nesta nossa matéria com a sigla PV. E o preço de custo nós vamos representar pela sigla PC. O preço de venda, turma, ele é o preço que é dado na mercadoria para que nós possamos ter uma margem de lucro. Ou seja, nós vendemos a mercadoria visando o lucro. Por isso, o que nós fazemos quando nós queremos descobrir o preço de venda? Para descobrir o preço de venda de uma mercadoria, nós iremos utilizar o preço de custo e o lucro e vamos somar. Então, uma mercadoria ela é resultado do quê? De uma margem de lucro mais o preço do custo. Somando os dois, nós vamos encontrar
o preço de venda, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu dividi, né, a nossa matéria em alguns subcapítulos para facilitar o caminho dessa parte final do nosso conteúdo, tá? Então, o lucro sobre o preço de custo, ele acontece quando um comerciante ele efetua uma venda com lucro sobre o preço de custo e com isso ele vai obter o quê? O lucro na transação comercial. Então, para entender isso melhor, veja essa situação aqui. O preço de custo de uma mercadoria é R$10. Para ser vendida com um lucro de 25% sobre o preço de custo, qual será o seu preço de venda? Então ele quer descobrir aqui o preço de venda. Como é que nós vamos calcular o preço de venda, pessoal? Através de uma fórmula, que seria o preço de custo mais o lucro. Então, o preço de custo nosso, ele é R$10. O lucro é 25% sobre o preço de custo. Então, a pergunta é, qual é o nosso PV? Qual é o nosso preço de venda? Vamos então aqui jogar na fórmula, pessoal. Preço de venda é como? É preço de custo mais o lucro. Preço de venda vai ser, olha aqui, o preço de custo R$10. Então, eu coloquei aqui 10. O lucro é 25% sobre o preço de custo. Então, o que eu fiz? Peguei 25%, dividi por 100, que deu 0,25. E multipliquei pelo preço do custo. O preço do custo é 10. Então, 0,25 vezes 10 dá R$ 2,50. Então, se você pegar o seu preço de custo, que é 10, mais o seu lucro, que é R$ 2,50, essa mercadoria tem que ser vendida por R$ 12,50. Vamos fazer mais, pessoal, para a gente entender um pouco melhor. Qual é o preço que é possível vender um produto que teve o seu custo de R$ 700 para ter um lucro final de 15% sobre o preço de custo? Como que eu acho o preço de venda? Eu pego o preço de venda, que é igual ao preço de custo, mais o lucro. Preço de venda vai ser igual. Quanto é meu preço de custo? R$ 700. Está aqui. Quanto é meu lucro? É 15% sobre o preço de custo. Então, o preço de custo, 700. 15% desses 700 é meu lucro. Então, eu montei. 15 é 0,15, né? Já que eu pego os 15 e divido por 100. E 700 é o valor do preço de custo. 0,15 vezes 700, você vai ter R$ 105. 700 mais 105 dá R$ 805. Esse é o preço de venda da mercadoria. Se eu vender por R$ 805, eu pago o custo e ainda tenho um lucro de R$ 105. O preço de custo de uma mercadoria é R$ 210. Para que se tenha um lucro de 20% sobre o preço na venda dessa mercadoria, por quanto devo vendê-la? Então vamos lá. Nós temos aqui R$ 210, que é o meu preço de custo, e aí o meu lucro 20%. Então eu peguei 0,20 e multipliquei pelo meu preço de custo, que é 210. Então 0,20 vezes 210 nós vamos ter R$ 42. 210 mais R$ 42 nós vamos obter R$ 252. Então esse é o preço da mercadoria que eu devo vender. Qual é o preço que é possível vender um produto que teve seu custo de R$ 300? Esse é o preço de custo, turma. Para ter um lucro final de 50% sobre o seu preço de custo, então vamos lá. Preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. Quanto é o preço de custo? 300. Qual é o meu lucro? 0,50 do preço de custo. Se o preço de custo é R$ 300, eu vou pegar 300 e multiplicar por 0,50. Nós vamos encontrar R$ 150. O que é R$ 150? O lucro. Veja o que diz aqui, pessoal. Lucro, 50%, preço de custo. Se o preço de custo é R$ 300, 50% dele é 150. Então, 300 mais 150, R$ 450. Vamos lá. Cada unidade de um determinado produto custou R$ 30. Querendo obter um lucro de 20% sobre o preço de custo, qual deve ser o nosso preço de venda? Então, o nosso preço de venda é
custo, ou seja, o nosso preço de custo, mais o nosso lucro. Aqui, ó, cada produto custa R$30, então está aqui, 30. E aí ele teve um lucro de 20%, então 20% seria 0,20. Se o preço de custo, pessoal, é R$30, então 20%, ou seja, 0,20 vezes 30 vai dar R$6. 30 mais 6, R$36. Portanto, o preço de venda é R$36. Um comerciante ele vendeu uma mercadoria por R$560 para obter um lucro de 12% sobre o preço de custo. Descubra qual foi o preço de custo dessa mercadoria. Essa letra F, ela tem aqui uma situação diferente das outras, porque ela não deu o preço de custo, ela deu o preço de venda. O preço de venda, como é que eu descubro, turma? Eu pego o preço de custo mais o lucro. O meu preço de custo eu não tenho. Eu vou descobrir, mas eu tenho o preço de venda, que é R$560. Então, eu coloquei aqui no lugar do PV 560, que é igual ao meu preço de custo mais o meu lucro. O meu lucro é 12% do preço de custos. Eu não tenho o preço de custo, então o que eu faço? Eu pego os 12% e divido por 100, que vai dar 0,12, que multiplicado pelo meu preço de custos. Então, vamos agora continuar. 560 vai ser bem aqui, ó, na frente do preço de custo, quando não tem nada, na matemática, a gente coloca o número 1. Então, 1 PC mais 0,12 PC, nós vamos ter 1,12 PC, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 1,12 PC, passar para o primeiro membro e os 560 nós vamos passar para o segundo membro. E aí a gente vai encerrar a conta dividindo 560 por 1,12. E aí vamos encontrar o nosso preço de custo no valor de R$500. Esse é o preço de custo da mercadoria. Lembrando que nessa letra F o nosso objetivo não foi descobrir o nosso preço de venda, mas sim o nosso preço de custo. Bom, aqui agora nós vamos falar sobre a questão do lucro, sobre o preço de venda. No nosso primeiro assunto sobre as operações comerciais, nós falamos sobre o lucro em relação ao preço de custo. Agora não, agora nós vamos falar sobre o lucro em relação ao preço de venda. Aqui nós temos a Ruth, ela comprou uma blusa e essa blusa ela tem um valor aí, né, um custo de R$40. Aí ela resolveu vendê-la com um lucro de 20% sobre o preço da venda. Veja vocês, pessoal, ela não quer vender com lucro em cima do preço de custo, mas em cima do preço da venda. Então, qual deve ser o preço dessa mercadoria? Então, a fórmula do preço de venda é preço de custo mais o lucro. Preço de venda eu não tenho, eu vou encontrar. R$40 é o meu preço do custo. 0,20 é meus 20%, ou seja, meus 20 dividido por 100, que dá 0,20, vezes o meu preço de venda. Lembrando que o preço de venda aqui não tem, então por isso que eu coloquei preço de venda. Aí então, o que eu fiz? Eu peguei preço de venda, ó, aqui está 0,20 PV positivo, eu mudei ele para o primeiro membro, que ficou então preço de venda menos 0,20 PV, que vai ser igual a R$40. Então aqui, ó, quando não tem nada na frente do PV, vale 1. 1 menos 0,20 dá 0,80 PV, que é igual a 40. Então, meu preço de venda vai ser R$40 dividido por 0,80. Resultado, o meu preço de venda é R$50. Então, a Ruth, ela pagou 40 e vai poder vender por R$50 para ela ter o lucro de 20%. Bom, aqui é um relógio despertador, foi comprado por R$85 e ele foi vendido com 25% de lucro sobre o preço de venda. Lembrando que ele não deu o preço de venda. Qual é então esse preço de venda? Como é que é o procedimento? Pega-se esse PV, que é igual ao preço de custo, mais o lucro. PV é igual a R$85, que é o preço de custo, mais a margem de lucro, que é 25% sobre o preço da venda. Então, aqui vai dar
0,25 PV. Lembrando que esses 25% eu divido por 100, que dá 0,25. Próxima etapa, eu mantenho o meu PV e pego esse 0,25 PV que está positivo e trago para o meu primeiro membro. E aí ele se torna negativo. E tudo isso igual ao preço de custo, que é R$ 85. Então, 1 PV menos 0,25 PV vai dar 0,75 PV, que é igual a R$ 85. Então, meu preço de venda vai ser 85 dividido por 0,75. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar 113 dividido por 33 centavos. Então, esse nosso relógio ele vai ser vendido por R$ 113,33. Com esse preço, essa pessoa aqui, ela vai pagar o relógio, né, o custo, que é 85, e vai ter um lucro de 25%. Bom, aqui nós temos uma roupa e essa roupa ela foi vendida com um lucro de 15% sobre o preço de venda. Então, aqui ele está me dando o preço de venda, turma, que foi R$ 120. A pergunta é, qual foi o preço de custo dessa mercadoria? Então, a fórmula é preço de venda é igual ao meu preço de custo mais o meu lucro. O meu preço de venda é R$ 120. O meu preço de custo eu não tenho, então eu vou deixar PC. Mais o meu lucro, que é 15% sobre o preço de venda. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 0,15, que é 15 dividido por 100, vezes 120. O que é 120? O preço de venda. Se o lucro é 15% sobre o preço de venda e o preço de venda é 120, então eu peguei 0,15 e multipliquei por 120, que deu 18. Então, nós vamos ter aqui, ó, preço de custo vai ser esses R$ 120 aqui, eu passei para o segundo membro e diminuir, né, dos 18. Então, aí 120 menos 18, nós vamos encontrar R$ 102. Então, R$ 120 é o preço de venda, R$ 102 é o meu preço de custo. Bom, aqui é uma pessoa, né, ela decidiu vender um automóvel por 25 mil, então esse é meu preço de venda, ganhando 20% sobre o preço de custo, e ele não me deu esse preço de custo. Então a pergunta é, qual foi o lucro desta operação? Então aqui nós vamos ter preço de venda 25 mil, preço de custo eu não tenho, a minha margem de lucro é 20% sobre o custo. Então, eu peguei 0,20 e multipliquei pelo meu preço de custo, que nesse caso é PC, já que ele não me deu o preço de custo. Aí, o que aconteceu? Os 25 mil eu repeti aqui, e aqui quando não tem nada do lado do PC vale 1. Então, 1 mais 0,20 dá 1,20 PC. Agora eu vou pegar esses 1,20 PC, mudar para o primeiro membro, e os 25 mil vou mudar para o segundo membro. O preço de custo vai surgir como agora? Eu vou pegar os 25 mil e dividir por 1,20. Aí eu deu, nessa divisão aqui, 25 mil por 1,20, 20.833,33. Se ele tivesse pedido o preço de custo, eu iria parar aqui, mas não foi esse que ele pediu. Ele pediu para nós o lucro. Então, o que eu fiz? O lucro ele é 20% do preço do custo. O preço do custo é 20.833,33. Então, eu peguei 20% e multipliquei por esse valor. Então, 0,20 vezes 20.833,33 vai dar R$ 4.166,67. As duas primeiras partes das operações comerciais nós tratamos sobre o lucro sobre o preço de venda e o lucro sobre o preço de custo. Agora a gente vai fazer diferente. Em vez de nós falarmos em lucro, nós vamos falar de prejuízo. E aí a gente vai usar o prejuízo no preço de custo e no preço de venda. Bom, então o prejuízo nós vamos representar pela letra P. E como é que eu acho o prejuízo? Eu vou pegar o preço de custo menos o preço de venda. Que nem eu expliquei lá atrás, turma, o prejuízo ele é resultado do quê? De uma operação comercial, que é o custo maior do que a venda. Toda vez que numa empresa o custo é maior do que a venda, a empresa ela vai ter como resultado o prejuízo.
Veja essa situação aqui, ó. O comerciante, ele vendeu um produto e ele teve um prejuízo de 5% sobre o seu preço de custo. A pergunta é, qual foi o preço de venda? Se o preço de custo é R$40, então você vem aqui e monta. Prejuízo é igual ao preço de custo menos o preço de venda. Prejuízo é 5% sobre o preço de custo. Então eu venho aqui e coloquei, ó, 5% é a mesma coisa que 0,05 vezes R$40, já que esse é o preço de custo. Então 0,05 vezes 40, nós vamos ter aqui R$2. O preço de custo é R$40 menos o preço de venda. Eu não tenho o preço de venda. Então, continuando, 0,05 vezes 40, nós vamos ter R$2. E aí nós vamos ter aqui 40 menos o preço de venda. Preço de venda eu vou mudar para o primeiro membro, os R$40 eu vou manter e esses R$2 que era positivo fica negativo. 40 menos 2, R$38. Vamos fazer mais exemplos para a gente conseguir assimilar melhor isso. Um celular foi vendido com um prejuízo de 30% sobre o seu preço de custo. Olha só, prejuízo é 30% sobre o preço do custo. Se esse produto foi adquirido pelo preço de R$3.000, por qual preço ele vai ser vendido? Então ele quer saber aqui o nosso preço de venda. Prejuízo é o meu preço de custo menos o meu preço de venda. Prejuízo, 30% sobre o preço de custo. O preço de custo, R$300. Então olha aqui, prejuízo é 0,30, que é 30% do preço do custo, tá aqui, vezes 300. Por quê? Porque o prejuízo é 30% do preço do custo. Então 0,30 vezes 300 nós vamos ter R$90. Prejuízo é o meu preço de custo menos o meu preço de venda. Então aqui a gente tem R$300 menos o meu preço de venda. 90 é igual a 300 menos o meu preço de venda. Então agora eu vou pegar esse preço de venda, passar para o primeiro membro, esses 300 eu vou manter e esses 900 eu vou passar para o segundo membro. Resultado, R$210. Agora a gente vai falar do prejuízo, não sobre o preço do custo, mas sobre o preço de venda. É quando o prejuízo ele acontece quando é baseado no preço da venda e não no preço do custo. Aqui nós temos um objeto e ele foi vendido por R$30 e tem um prejuízo de 15% sobre esse preço de venda. A pergunta é, quanto custou esse objeto? Então vamos à fórmula do prejuízo. Prejuízo é igual ao meu preço de custo menos o meu preço de venda. Então esse prejuízo vai ser igual ao meu preço de custo, o meu prejuízo ele vai ser 15% sobre o preço de venda. Então 0,15 vezes 30, igual ao meu preço de custo, que eu não tenho, menos o meu preço de venda, que no caso é 30. Então 0,15 vezes 30 vai dar R$4,50, que é igual ao meu preço de custo menos os R$30, que é o preço de venda. Vou deixar o preço de custo aqui, ó, no primeiro membro. Esses R$30 aqui nós vamos mudar ele para manter ele no nosso segundo membro, e esses R$4,50 passo para o meu segundo membro. Então se você somar aqui 30 com R$4,50, nós vamos ter R$34,50. Esse é o preço de custo do meu objeto. Aqui nós temos uma casa, turma, que custa R$60.000. Ele foi vendido com um prejuízo de 5% sobre o preço de venda. A pergunta é, qual é o preço de venda do imóvel? Tá, é uma casa e ela custa R$60.000. Ela foi vendida com um prejuízo de 5% sobre o preço de venda. Qual é o preço de venda do imóvel? Então, sempre que for prejuízo, nós vamos pegar e trabalhar com dois elementos, o preço de custo menos o preço de venda. Para mim descobrir o prejuízo nessa nossa situação, ele já falou aqui, ó, o prejuízo é 5% sobre o preço de venda, mas o preço de venda ele não deu, ele não forneceu, ele deu o preço de custo. Então, prejuízo vai ser 0,05, que é 5%, vezes o preço de venda, que não tem. Então, aí eu mantenho a sigla, PV. O preço de custo, 60.000, está aqui, e o PV eu vou manter porque eu não tenho ele. Então, 0,05 PV mais o meu PV vai dar 1,05 PV. 60.000, que é o preço de custo.
Então, para mim descobrir o meu preço de venda agora, nós vamos obter 60.000 dividido por 1,05. Então, meu preço de venda vai ser R$ 57.142,86. Bom, esse é o nosso conteúdo dessa semana, que é as porcentagens, os descontos e aumentos sucessivos e ainda as operações comerciais, que seriam, no caso, lucro e prejuízo. Bom, turma, eu gostaria que vocês assistissem essa aula com bastante atenção, que vocês pudessem rever essa aula várias vezes para vocês fazerem aquelas nossas atividades, né, que é da aula 3, para que eu possa corrigir. É bem importante vocês estarem revendo esse conteúdo e anotar no caderno, porque tem muitas regrinhas e isso vai facilitar bastante o desempenho de vocês. Outro ponto também que eu gostaria que vocês fizessem agora é que lá no nosso YouTube vocês pudessem fazer para mim um comentário, colocando para mim um exemplo de uma situação que vocês observaram o uso da porcentagem, tá? Isso que eu expliquei aqui para vocês podem ajudar vocês a darem um exemplo de porcentagem. Pode ser uma porcentagem que vocês viram lá no ambiente de trabalho de vocês, pode ser uma porcentagem que aconteceu na vida de vocês quando vocês forem comprar um objeto ou até mesmo de um familiar. O que eu quero é que vocês comentem sobre a porcentagem após verem esse vídeo e lembrando que isso vai computar na nota de participação de vocês. Bom, encerro aqui a minha aula, aguardo vocês via aula presencial ou até mesmo através de esclarecimentos, tá? Pela própria plataforma e pela via do WhatsApp.